Karen, eu li, né? Pessoal, ó, Karen preencheu. Eu li. Eu fiquei me sentindo a Super Nani. Sabe a Super Nani? A babá, né? Que ela diz que precisa de ajuda, precisa de ajuda. Preciso da sua ajuda, Super Nani, né? Só não sei se você vai gostar muito, mas vamos conversar. Eu espero poder te ajudar. Tudo bem com você? Tudo bem, Karen, é um prazer. Prazer, muito obrigada pela confiança. Eu vi aqui teu formulário, né? E eu vi que vocês têm realmente uma transportadora e que vocês começaram como todo mundo começa, ainda com um único caminhão, bastante pequeno, e que hoje vocês já têm uma série de empregados e que é aí que os problemas de vocês começaram. E que eu gostei daquela parte da capa preta. Seu marido tem razão, porque muitas vezes o pessoal, vamos fazer coaching, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que às vezes a pessoa que está fazendo coaching nunca teve uma empresa, nunca teve nada. Então ela não tem condições, às vezes, é lógico, de estar orientando alguém, porque depois, na hora da parte de lá na frente do juiz, quem tem que ir é o empresário. Então, o marido não está errado, não. Ele não está errado. Mas fala para ele que eu tenho empresa desde 1992. Né? A minha primeira empresa eu abri em 92 e de lá para cá eu já orientei centenas de empresários. Fala para ele ficar sossegado, porque eu também sou coaching, mas eu fui fazer coaching com o Tim Galloway, que é o criador do coaching, com Joseph O'Connor, que é o papa da PNL lá na Inglaterra, né? E uma série de outras pessoas, o Simon Dolan da Espanha, o Raul Flores do Peru. Mas eu não sou só coaching. Eu quero realmente ajudar os empresários e tirar o Brasil dessa crise que existe. Porque o pequeno empresário que dá emprego, né? Como vocês. E eu tenho muito orgulho de poder participar com vocês dessa jornada. Mas, Karen, a mentoria é com você. Conta para as pessoas que estão nos ouvindo um pouco da tua história, como é que você começou, porque eu sei que eu li todo o teu formulário, mas o pessoal que está nos ouvindo não. Conta um pouco da tua empresa. Em 2000 eu entrei nessa empresa, nessa multinacional, e lá eu trabalhei durante 10 anos. Então, aí eu fiquei 10 anos lá, só que assim, lá eu ficava 2 anos num departamento, tinha um processo seletivo interno, eu participava, aí eu ficava mais 3 anos em outro departamento, saía um outro processo, eu participava e ficava mais 3 anos. Eu ia assim, né, de departamento em departamento, porque eu ficava num departamento, eu sentia que eu precisava de mais desafios. E lá eu não tinha, então eu buscava e eu ia assim, né, me desafiando. Em contrapartida, o meu esposo, né, ele trabalhava numa gráfica, ele era motorista lá, até que ele foi mandado embora e um parente, né, que a gráfica era parente do irmão, do tio que participava, e todo mundo trabalhava junto lá. Ele tinha um caminhão, e aí o meu esposo começou a trabalhar com um caminhão, fazendo viagens longas, Tocantins, Brasília e tal. Só que ele não tinha, assim, ele não recebia nada, vamos dizer, R$ 100, 200, né? Então ele cansou, ele falou para a pessoa, olha, eu não quero mais, né? E a pessoa chamou ele para ir numa última viagem, ele recusou, chamou uma outra pessoa. Esse senhor, ele sofreu um acidente, e aí ele virou para o meu esposo e falou, olha, eu não quero mais caminhão. Você não quer comprar? Eu consertei, já arrumei, né, do acidente, você não quer ficar? Aí meu esposo falou, eu não tenho condições de comprar. Ele falou, não, não tem problema, você faz um financiamento e você compra. E foi o que ele fez, ele financiou no banco e o próprio caminhão se pagava, né? Esse foi o Que bom. primeiro caminhão. Um ótimo começo, né? A pessoa fez uma proposta sensata, né? E aí ele foi, né? Eu só fazia o financeiro, isso em 2007 já, eu fazia o financeiro desse caminhão aos sábados e domingos, que eu tinha tempo livre, eu fazia faculdade à noite também, então só tinha o sábado e o domingo para ir orientando assim, olha, esse frete deu tanto de lucro e tudo mais. E aí ele recebeu uma outra proposta de uma outra pessoa, né? Falou assim que também era um empresário, falou assim, olha, eu estou com um caminhão parado
que era do meu irmão faleceu, o caminhão ficou parado. Você não quer entrar de sócio comigo? Aí o meu esposo falou, entro. Né? Eles fizeram a manutenção do caminhão, que estava muito tempo parado, o caminhão ficou intacto, não vinha pronto para trabalhar, só que a pessoa falou assim para ele, olha, só que você para trabalhar você vai precisar de um outro motorista, porque você já tem o seu caminhão. Então o motorista desse caminhão vai ser fulano. Ele falou, não, tudo bem, eu aceito. Até então ele não tinha empresa aberta, ele não tinha nada, né? Assim, um CNPJ. Então ele ficou com essa pessoa 3 anos Uau! trabalhando dessa forma. E em 2010, né, e eu continuando fazendo faturamento dos caminhões e tudo mais. Em 2010, ele falou assim, ele conheceu uma pessoa, ele tinha um cliente, que era uma empresa de bebida, e esse cliente pedia muito caminhão para ele, caminhões que eram para longe, né, Santa Catarina, viagens longas, e ele não tinha aquele caminhão. Então ele conheceu uma outra pessoa de Santa Catarina, que as viagens eram para lá, e essa pessoa fez uma proposta para ele, para mim era uma proposta da China, mas a gente, né, ele falou assim, olha, vamos fazer um galpão aqui em São Paulo, você toma conta, eu te passo uns fretes, e esses fretes da bebida você me passa também. E aí fizemos a parceria durou o quê? Um ano, não deu muito certo. Né? Para mim, eu não via como um negócio, eu via como um negócio da China, na verdade, né? Porque eu era uma pessoa que eu não confiava, assim, né? Estava às cegas, eu não conhecia. E nesse período que ele abriu esse galpão, que ele abriu o CNPJ, foi o período que eu pedi demissão lá na empresa para trabalhar. Não, a princípio era para trabalhar na minha área, que é a área pedagógica, mas aí ele falou, não, ele já aproveitou que eu pedi demissão, ele, não, vamos trabalhar comigo. Né? Depois de muito relutar, eu falei, não, vou aceitar, que eu gosto exatamente disso. Eu falei, não, vou aceitar. E aí ficamos, nós com 2 caminhões e tal, e aí essa empresa, ela, Santa Catarina, não deu certo, junto com isso a empresa de bebida faliu, e ele só tinha esse cliente da bebida. E eu falava, olha, você não pode ter um único cliente, vamos correr atrás de coisas novas. Ele, não, mas tem que dar muito dinheiro, não sei o quê. Mas eu A estava gente vendo que a pessoa disse, estava... Karen, a gente sabe do ditado que não se pode colocar todos os ovos em uma cesta, Numa mas muitas cestação. vezes a gente insiste em fazer isso e a gente acaba ficando na mão de um único cliente. E assim, não podia ter falido antes dela ter pedido a conta na multinacional? Pois é. Não, ele teve que falir depois que ela já pediu a conta na multinacional. E aí, o que vocês fizeram? Então, e aí que a gente tinha um galpão alugado com a empresa de Santa Catarina, essa empresa rescindimos, né, o contrato de aluguel, essa empresa que faliu deixou o nosso caixa extremamente no vermelho, né, e aí nessa época eu engravidei, e aí o que a gente fez? Devolvemos o galpão, o meu esposo ele estava com 2 caminhões, Caminhões? e aí ele conseguiu um espaço num galpão de um amigo dele, um espaço provisório, que a gente não ia pagar nada. E em contrapartida, um outro, ele tem muito amigo com empresário, sabe, Carmen? Acho que isso que foi orientando, né? Assim, dando os caminhos. E aí um outro amigo dele falou, olha, eu estou construindo um galpão, você não quer alugar? O valor é X, mas eu te faço por Y. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos aceitar. E aí a gente começou, conhece uma pessoa, conhece outra, vamos mudar o nosso ramo. A gente começou a trabalhar com armazenagem, né? Nesse período, a única pessoa, né, que a gente tinha de motorista colocou a empresa na justiça, Não estava faltando porque mais nada. foi assim uma experiência completa, né? Essa Ele pessoa que começou com trabalhando, ele, que ficou vários anos trabalhando com ele, isso. é, Ele trabalhou com as isso pessoas que foi estão na justiça são as que a gente mais confia,
né? E Isso, como lá estavam os dois juntos, trabalhando, sem muita noção do que estavam fazendo, só que aí fica bem claro, embora o patrão não percebe, mas para o empregado é muito claro quem é patrão e quem é empregado, quem é o empregador e quem é o empregado. O patrão, às vezes, que nem você contou no início, estavam os dois trabalhando, cada um num caminhão, ninguém tinha empresa, ninguém tinha nada, só estavam ali trabalhando, de boa, né? Então, para o teu marido, a situação não ficou clara. Mas para o empregado dele, ficou já clarinho, clarinho, estava, clarinho. Já é assim. já, Então, aí e precisa entender. Essa ideia de ficar levando a empresa na base da amizade, né? Não funciona, porque são as pessoas que a gente mais confia, os mais amigos que acabam entrando na justiça. Isso geralmente é o que acontece. Porque quem a gente não confia, a gente faz tudo certinho. Tudo certinho, exato. porque a gente não confia. Então você estava com o bebê já tinha nascido ou você ainda estava grávida? Não, já estava para nascer já, O né? bebê para nascer, processo na É, justiça, perder um cliente isso. e você tinha saído da multinacional. É, Eu acho tudo isso em curto espaço de que vocês tempo. passaram por isso. E eu já sei, porque eu li aqui no teu formulário que vocês estão para construir sede própria. Então, se vocês passaram por tudo isso aqui e não desistiram, agora a parte mais difícil já foi, né? Sim, já. E como vocês E saíram dessa? então, essa pessoa colocou a empresa na justiça. Ele queria os 3 anos que ele trabalhou sem registro, né? Ele estava com a empresa registrada 2 anos, né? Uhum. E aí ele começou a faltar porque ele estava com hérnia, que ele ficou com hérnia porque ele carregava muito peso na empresa. E quando a gente recebeu a notificação, tudo, ele, acho que se não me engano, eu não sei se era 65 ou 85 mil que ele queria na época. 25 mil era só de danos morais, né? Dinheirinho bom, né? 25 mil Ou parte de danos morais já dá para fazer um churrasco no fim de semana, né? ainda sobra, né? Ou se sobra, né? Ou se sobra. Gente, é um absurdo, né? 65, 85 mil são valores bastante altos. E é muito importante que os empresários, eles realmente abram a sua percepção de quem eles trazem para trabalhar na sua empresa, porque coisas assim podem acontecer. E como é que foi o processo? 25 mil só de danos morais. Você conseguiu Só de ganhar danos quanto morais. desse valor? E, e assim, 25 de danos morais, ele queria tudo que ele pagou de tratamento da hérnia, ele também queria, né? E que era curativo, medicamento, ao todo era esse valor, 65, 85. E chegou lá no dia, né, que o meu esposo, como ele próprio diz, foi conversar com o homem de capa preta. Aí o rapaz. Só que assim, Carmen, ele colocou a empresa na justiça, mas ao mesmo tempo que ele colocou na justiça, eu não sei o que aconteceu com ele, que ele pediu demissão. Ele estava contando que ele ia receber os 60, 80 mil, né? Porque ele Ainda pediu bem, demissão, ainda bem que ele pediu né? demissão. Porque não tem coisa Exatamente. mais constrangedora do que você saber que a pessoa te processou e você continuar trabalhando com ela no dia a dia e ainda ter que tratar muito, muito bem a pessoa para que depois ela não levasse isso também para o juiz de que ela foi discriminada ou algo assim. Ainda bem que ele pediu a conta, um prejuízo a menos. E aí, o que aconteceu? E, bom, aí ele foi lá na audiência e o juiz só perguntou assim, segundo meu esposo, tem INSS a dever? Não, não tem. Tem fundo de garantia a dever? Não, não tem. Estava tudo pago, tudo bonitinho. Entre todas as crises, todos os perrengues, tudo em dia. Aí ele falou assim, mas o que está alegando? Aí ele pegou uma lista e falou assim, olha, está alegando isso, isso, isso. Ele falou, não. Está indeferido, 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 indeferido. E aí chegaram um valor lá, junto com o nosso advogado, 8 mil reais. Uau! Mas ainda assim dá um churrasquinho no final de semana. E continua sobrando. Ainda assim, 8 mil é um bom dinheiro, né? E aí a gente E pagou 500 estresse, reais né? por mês. Além do Nossa, estresse, né? Porque leva muito tempo o processo na justiça
E durante todo esse tempo a gente fica muito estressado, muito Sim, estressado. muito estressado. E aí pagamos em doses homeopáticas de R$ 500 por mês na conta direto no advogado dele lá, né? E essa foi a experiência. Depois disso, nós conhecemos. Eu quero um juiz assim na minha cidade. O que É, aconteceu com vocês é raro, tá? É muito, muito, muito raro o juiz ter um graças a Deus. procedimento e um comportamento como esse. Então, às vezes, as pessoas falam assim, Carmen, mas se eu fizer isso, eu tô completamente livre, né, de qualquer problema judicial? Não sabemos, porque o que acontece? Depende muito do advogado e da habilidade que o advogado tem para estar trazendo o problema junto com o juiz, né? E depende também do juiz. Tem muitos casos que o mesmo juiz julga contrário ao outro juiz, o mesmo caso. Então a gente fica assim, né? E a maioria dos juízes nós sabemos, eles são extremamente protecionistas. Vocês deram bastante sorte aí, mas ainda assim foi Foi, é. dói. Fez falta, né? Querendo ou não, para gente que estava recomeçando, né? Era um dinheiro que fazia falta. Mas tudo E bem. é por isso que eu Ah, digo para todo mundo: não é possível deixar um único dia a pessoa sem registro. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu quero fazer um teste, vou ficar com ela só uma semana. Não, nem uma semana e nem um único dia. Deixar a pessoa sem registro, você pode realmente ter problemas gravíssimos na justiça depois. ele achava que por ele não ter o CNPJ, ele não teria esse problema, né? Mas Hum, foi lei do engano, né? É porque aí o problema fica, né, maior ainda, porque ele está contratando uma pessoa sem nem sequer ter o CNPJ. E a pessoa também, ela poderia ser até autônomo e ainda assim ele teria que contratar e registrar a pessoa. O Fabinho está dizendo, né, que se fosse aqui em Aracaju ia ser muito mais. É verdade, Fabinho, é verdade. Eu acho que vocês deram aí, ou o advogado dele era muito ruim, pode ser também, que o advogado dele era meio, É. ou o juiz realmente foi um juiz bastante sensato, né? Mas, parabéns. Mas e aí? Arrumou outro cliente? Como é que ficou? Então, aí nós resolvemos trabalhar com armazenagem, né? Aham. Só que assim, como diante de toda essa situação a gente não tinha dinheiro nem nada, então o que a gente fazia? Meu esposo trabalhava na rua com um caminhão só, porque o outro a gente vendeu, né? E aí ele ficou na rua com um caminhão só e eu comecei a receber as mercadorias da armazenagem. E quando chegava o caminhão para carregar, eu carregava o caminhão e o meu esposo fazia a carga, porque a gente não tinha dinheiro para contratar e nem para avulso, nem para freelancer, nem para nada, nem para estagiário de 6 horas. E aí a gente fazia assim, né? Ou seja, ele Até, não só era o melhor empregado da empresa, como era praticamente o único, né? Não podia nem pegar Covid, nem ficar doente, nem quebrar a perna, nada. 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 Se ele quebrasse a perna, ia ter que dirigir com uma perna só, porque não ia ter Sim. quem fizesse o trabalho. E entendi. E aí, como é que E vocês aí a gente chegaram no ponto que vocês estão hoje, que eu li, que estão prestes a construir a sede própria? é, Como é e que aí a foi gente a escalada? começou com armazenagem, que foi o que tirou a gente desse perrengue todo, né? E aí a gente foi, porque esses clientes de armazenagem, eles são clientes que compravam material de 199, né, loja de 199. Então a gente recebia essas mercadorias, aí vinha o caminhão dele que levava até o destino, que era Nordeste, enfim. E aí ele começou a ter contato com muitas importadoras, e essas importadoras começaram a chamar ele para fazer a entrega em São Paulo, Grande São Paulo, né? E foi aí que a gente, né, deixou a armazenagem de lado e partiu só para importação, né? Hoje a gente os 70%, né, acredito, dos nossos clientes são todos de importadoras, né? E aí é o que a gente faz hoje. Temos outros clientes também. Nesse meio tempo a gente comprou mais veículos, né? Ficamos ao todo com 5. Ano passado a gente vendeu um, né? Que estava dando muita manutenção.
E aí, o ano passado também, porque cada ano, ó, de 2017 para cá, todo ano a gente comprava um veículo, Carmen. Era assim, assim, eu posso dizer que foi uma bênção a administração, trabalhando, claro, mas o ano passado a gente conseguiu um terreno, agora está em processo na prefeitura, mas foi com essas importadoras que a gente conseguiu ir trabalhando. Contratamos, né? Fizemos a nossa equipe, só que hoje o que eu sinto, porque a equipe ela não foi contratada, né, com o método da Carmen, né? Ela foi de conhecidos, de indicações, nunca assim. Indicações, indicações. É, Estava querendo entender, porque assim, com todos esses perrengues que você está contando, comprar um caminhão, comprar um veículo a cada ano, né? Isso é foi. muito bacana, é um crescimento muito bacana. Vocês acertaram em muitas coisas, senão a tua empresa não ia estar em pé, né? Em muitas coisas, sim, vocês acertaram. E o teu esposo é muito empreendedor. E o W Clima, ele está comentando sobre a burocracia, que é muito difícil para o pequeno empreendedor. W Clima, é difícil. É difícil mesmo, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse uma coisa fácil, se fosse simples, todo mundo ia montar a empresa, todo mundo. Não ia ter ninguém querendo trabalhar na empresa. E é bom, é importante que seja difícil, porque assim, algumas pessoas escolhem trabalhar nas empresas e outras pessoas escolhem ser empregados. Porque se fosse muito fácil, todo mundo ia querer ser empresário. E ser empresário não é fácil, ser empresário é uma escolha que a gente faz a cada dia. E que vale muito a pena, vale muito a pena. Porque são vocês que dão os empregos para as pessoas. Mas e aí? Apesar de vocês terem feito muita coisa certa, como é que eu Isso. posso te ajudar? O que está acontecendo neste Então, momento? nesse momento, o que eu sinto, né? A equipe, embora ela não tenha sido contratada com o método que eu venho aprendendo com a Carmen, é uma equipe que vem dando certo. Porém, eu percebi que de alguns meses, né, do último ano que eu comecei a seguir o ano passado, Carmen, né? E aí eu venho percebendo algumas situações que não vêm me agradando. Só que assim, eu não tenho lá, eu não estou em contrato social, né? Eu estou registrada e tudo mais. Só Você é que, empregada. é, só que assim, eu não tenho, vamos dizer, voz ativa com os Uhum. empregados. Porque se eu chamo a atenção, por exemplo, da forma que eu acho que deve ser chamado, meu esposo fala assim, não, você não pode fazer isso, senão amanhã ele não vem trabalhar. Amanhã ele inventa que está com isso, que Basicamente, está com depende da aquilo. equipe que vocês contrataram. E deixa eu entender, quem é que está no contrato social? É teu esposo e quem? Só ele, Só é ele. só Então, ele. empresa Eireli ou é uma empresa individual? Que tipo de empresa que é? ME, ME, microempresa. Então, ele mas não é um MEI. não, É uma empresa não. que emite notas fiscais, que pode contratar Isso, empregados e tudo mais. Ok. isso. E aí, então, provavelmente ele é um empreendedor individual, que a gente fala que não é o MEI, mas é o ME, microempresário, e aí você não consta no contrato social. Só que o que acontece? Se vocês são casados legalmente, você consta. Você consta, mesmo Hum, não estando no contrato social. Então, vamos supor que você tem uma casa junto com o teu esposo e a casa está no nome de vocês. E, de repente, o teu esposo vem a faltar, né? E a empresa deixa um monte de dívidas. Dívidas na justiça, dívidas trabalhistas, impostos que não foram pagos. Eu sei que não é o caso, porque você é da área financeira e você deve pagar tudo certinho. Mas, muitas vezes, a empresa ela vai empurrando os impostos para pagar depois, né? Vai empurrando na justiça do trabalho. E quando o dono da empresa pode vir a falecer, as dívidas não caducam. Tem muito empresário que pensa que a dívida caduca em 5 anos. Não caduca. não. As dívidas não caducam nunca. A pessoa falece, vão fazer o inventário dos bens e aquela casa que é sua e que você não é sócia da empresa, mas você é sócia na vida e no casamento, primeiro o leão pega a mordida dele, tira todos os impostos que não foram pagos. E depois a Justiça do Trabalho tira toda a parte dos empregados. Se sobrar,
fica alguma coisa para você e para os herdeiros, mesmo você não sendo sócia no papel dele. Então, a gente tem que tomar Entendi. muito, muito cuidado, porque às vezes você está lá trabalhando como empregada e pagando impostos desnecessariamente, Desnecessário. sendo que em lugar de você pagar os impostos como empregada, você sendo a sócia, coisa que você já é, por você ser casada com ele, daí você tem condições de fazer a retirada de lucro no final do ano, que é um valor limpo que sai na mão de vocês sem tributação. Hoje, em cima do teu salário, tem toda a tributação que acontece. Vocês podem ter um valor de prolabore, não muito alto cada um, e esse prolabore é tributado pelo INSS e tudo mais. E depois, quando chega no final do ano, vocês conseguem fazer a retirada de lucro. O contador faz a distribuição de lucros da empresa. E aí esse dinheiro ele entra limpo na mão de vocês. Porque você já é sócia, né? Então, Pois não é. sei. É uma escolha, É, escolha como é que vocês querem fazer. E é importante qual é o cargo que você tem na empresa. Porque quando você é sócia, é diferente. Porque aí você é a diretora e ele é o diretor. Então, vocês passam a ter cargos iguais dentro da empresa. Agora, se você está registrada como auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, alguma coisa assim, fica realmente difícil estabelecer qual vai ser o seu papel dentro da empresa. Porque se vocês começam a não concordar na forma das regras, com a equipe e tudo mais, sabe quem é a primeira pessoa que percebe? A própria equipe. o funcionário, o O funcionário. empregado. E ele vê que ali tem brecha. É igual o filho, sabe? Que pede pro pai, Sim. pede pra mãe, dá um jeitinho, tal, né? Sabe que a mãe vai dizer não para isso, que o pai vai dizer não para aquilo, então pede o contrário. E aí os empregados, eles começam a fazer a mesma coisa. Sim. Eles começam a esconder algumas coisas deles, contar para você, esconder algumas coisas de você, contar para eles. É igual filho. Então é muito importante que os sócios, sendo marido e mulher ou não, estejam muito alinhados com a diretriz que eles vão passar para a equipe. Porque as regras, elas são necessárias. Com certeza. E se a pessoa tá lá registrada, tudo certinho, que nem teu marido Sim. falou, ele não vem mais. Deixa não vir, fofo. Pois é. Deixa não vir. 30 dias que ele não venha, justa causa por abandono de emprego. E assim, com 25 dias eu já começo a mandar telegrama, tal, para quando der 30 dias já tá na rua. Deposita o dinheiro em conta e pronto. Quando a gente faz as coisas todas corretas, né? Não tem com o que se preocupar. As pessoas falam assim, eu não vou contratar porque eu quero primeiro fazer o período de experiência. O período de experiência é contratado. Então, eu sempre falo isso nas lives, Karen. Se a pessoa começou a trabalhar e ela assinou um contrato de experiência, por exemplo, de 30 e 60 dias, e aí deu uma semana, ela não vem mais. Tudo bem, você não vai pagar nada para ela, porque ela vai ficar te devendo 50% do restante do período de experiência. E aí você vai fazer a rescisão certinho e vai dispensar. Então, não tem nada melhor do que a gente fazer as coisas corretamente. Porque Com aí, certeza. vão entrar na justiça? Vão, tá tudo bem, não tem problema. Mas se você tem tudo documentado, fez tudo corretamente, eles perdem. Eles perdem. Que nem o motorista de uma aluna minha, da Vilma, ela tem um buffet. Imagina, buffet com essa calamidade toda, desses buffets muito grandes para 2, 3, 4 mil pessoas na festa. Aí o motorista, ele tinha que montar as mesas no buffet, ele carregava o caminhão, descarregava no buffet, colocava as toalhas, organizava, trazia de volta as mesas, dava baixa no estoque, via se quebrou alguma coisa, prato, não sei o que, organizava tudo no estoque. Esse era o trabalho dele. E aí ele fez exatamente o que eu falo para vocês fazerem. Ele fez a descrição das atividades dele, ele já era contratado há uns 6, 7 anos, então não tinha como voltar atrás no tempo, mas tinha como fazer a descrição das atividades. Ele escreveu tudo certinho. E lógico que ele resolveu entrar na justiça, porque a situação do buffet não estava indo muito bem, e ele aproveitou, né, nessa pandemia toda, entrou na justiça e continuou trabalhando na empresa. Olha que fofo. E aí ela tinha que conviver com isso e suportar
que ele, no horário de almoço, estava falando para todo mundo na empresa que a dona da empresa ia se ferrar, porque ele ia pedir danos morais, ele ia pedir acúmulo de função, dupla função, e que ele nunca mais ia trabalhar, ele estava certo de que ele ia entrar no dinheiro gordo, né? E só essa questão de dupla função, ele tinha pedido 25 mil reais. O juiz olhou para ele e falou assim, essa letra aqui é do senhor? E ele falou, é sim, senhor. Então não existe acúmulo de função. O senhor sabia o que o senhor fazia? Tanto o senhor sabia para que o senhor foi contratado, que o senhor mesmo escreveu aqui no papel. Se o senhor sabia que o senhor foi contratado para fazer isso aqui, onde é que está o acúmulo de função? E ele perdeu. Então, às vezes, a gente acha que não é importante, né? Esses papéis, esses documentos e tudo mais. E a Vilma, ela conta essa história, porque foi, assim, uma grande alegria para a gente poder estar com os documentos corretos na hora correta. Então, essa ideia de que a lei está sempre do lado do empregado é verdade, mas é que o empregador não usa o pedacinho que ele tem. O empregador só tem um pedacinho que está lá no artigo 2, que é a parte que diz que é ele quem dirige, né? Que é ele quem dirige a empresa, que ele tem o poder de dirigir a empresa. E de que forma que a gente dirige a empresa? Aplicando as normas, as regras, aplicando advertências, e muitas vezes o empregador não usa. É só esse pedacinho. E aí eu até falei, vou levar essa questão para Carmen, que a gente ficou até na dúvida, porque assim, a nossa equipe é uma equipe assim, que já tem, né, 5 anos, né, o empregado tem 5 anos registrado, 7 anos registrado. E aí eu vou, por exemplo, fazer uma descrição de cargo com ele, né? A princípio, é claro, se eu não souber abordar, ele vai se recusar a fazer, né? Todo e qualquer documento que a gente pede para assinar, né? Por exemplo, vou pedir para ele assinar uma autorização, fazer, né, uma autorização para desconto de multa, por exemplo, que tem multa de excesso de velocidade. Se é uma multa porque tem pneu careca, uma multa porque é faixa restritiva, isso eu não vou receber, porque isso eu mantenho em dia, né? Mas eu vou receber o quê? Quando isso acontece, né? Quando acontece, por exemplo, um excesso de velocidade, não ficou claro para mim. Você desconta a multa do motorista. Então, aí, porque assim, eu não tinha esses Então o quê? problemas. Eu não tinha esses problemas. Agora, no ano passado, esse ano de 2021, eu estou recebendo multa de 2020 por excesso de velocidade. E aí? Né? Eu falei, eu tenho que descontar. A minha contabilidade falou assim, você não pode descontar se ele não autorizar. Aí eu falei assim, como assim? Ele não vai escrever a próprio punho falando que que pode descontar, porque para ele não fez nada. Ele sabe que naquele dia ele estava dirigindo o veículo. Ele está ciente disso. Isso ele concorda comigo. O pessoal que está nos ouvindo, e agora? Tá certo, é a contabilidade, é a Karen. Quem é que tá certo? Pode descontar ou não pode descontar? Escrevam nos comentários. Agora eu quero saber, gente. Quem é que tá certo? A Karen falou que sim, que pode descontar porque ele estava dirigindo errado. E a contabilidade diz que não pode descontar porque ele não autorizou. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Contabilidade ou a Karen? Olha lá, a Shirley diz que pode descontar, né? Olha lá, vamos ver quem é que está certo. O pessoal está aqui escrevendo. E aí, enquanto o pessoal escreve quem é que está certo, se é a Karen ou se é o contador, eu vou ler que tem o Agronantes. Ele escreveu, quando já inicia o errado, sem carteira assinada, quando você pede a carteira para registrar, o empregado enrola para trazer e fala que não quer pelos descontos. O que eu faço? Reza e tira esse empregado da tua empresa imediatamente. Porque quanto mais tempo ele ficar, maior vai ser a pancada que vai vir depois, quando ele entrar na justiça. Se ele está na tua empresa há um mês, ele vai reclamar um mês. Se ele está um ano, ele vai reclamar um ano. E nunca mais coloquem alguém na empresa. Eu assino a carteira na véspera, nunca no dia que ele começa a trabalhar. Pessoal, bastante gente falando, né? Aqui se pode descontar, se não pode descontar. Pessoal, vou explicar para vocês.
Sabe quem está errado, a Karen e o contador? Os dois estão errados! Porque que a lei, se eu não me engano, a 468, que ela permite que sim, possam ser feitos os descontos quando o teu funcionário te causa prejuízo. E, inclusive, no contrato de trabalho, que ele vem igual, que todos os contadores fazem do seu próprio sistema, lá está escrito que se o empresário te causar prejuízo, você vai poder descontar de acordo com a lei tal. Se eu não me engano, é a 468. E aí, tem uma palavrinha nessa lei, que você pode descontar desde que você prove que existiu dolo. Essa palavrinha pequenininha, com 4 letrinhas, destrói a gente. Destrói. Porque você vai ter que documentar que houve dolo. O que é dolo? Intenção, que aquilo foi intencional, que ele teve a intenção de te dar aquele prejuízo. Se você consegue documentar isso, você pode fazer o desconto. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz para documentar que ele passou no sinal vermelho intencionalmente? Primeiro, a gente tem que ter uma descrição das atividades dele, muito claro, que começa sendo feita por ele mesmo, com a letra dele, como aconteceu com a Vilma. E ele escreve todas as atividades dele. E aí você vai fazer uma reunião com ele, você olha aquilo e fala assim, olha, mas você esqueceu de escrever aqui que você tem que seguir todos os códigos de trânsito. Ah, mas isso eu tenho que seguir mesmo. Ah, então escreve. Escreve, entendeu? Daí depois você fala assim, olha, você esqueceu de colocar aqui que você tem que cuidar da água do carro, do óleo, né? Senão pode fundir o motor e tal. Não, mas isso eu faço mesmo, eu sou motorista, eu sei o que eu tô fazendo. Fala lá com seu marido, dona Karin, porque a senhora não entende nada. Sou motorista. É bem assim mesmo. Daí você fala, eu sei que o senhor sabe, mas é que eu estou criando um documento e eu preciso da sua ajuda para esse documento. Então, o que, que você vai fazer? Você vai lá e escreve. E ele vai estar escrevendo tudo aquilo que ele faz e você vai estar colocando as responsabilidades dele. Verificar as condições do pneu, verificar se tem água, se tem óleo, combustível, anotar qual é a quilometragem que ele saiu, dirigir com segurança, dirigir respeitando o código de trânsito, tudo isso vai virar um documento. Primeiro, é ele quem escreve, né? Tem gente falando que prefere pagar a multa. Gente do céu. E se esse caminhão bater só no retrovisor de uma Mercedes, você vai pagar também? E se ele acabar com a porta da Mercedes, você vai pagar? E se ele acabar com a Mercedes, você vai pagar também? Olha, gente, vai por mim que isso é o que funciona. Porque ele está escrevendo e ele não tem ideia de que aquilo é um documento importante. E também é algo que vai permitir que você faça a gestão com ele daquilo que ele acha que ele tem que fazer e daquilo que ele está esquecendo que ele tem que fazer. E aí vocês vão passando aquilo a limpo. Depois de pronto, já está com a letra dele, você guarda. Aí você coloca no Excel e faz uma descrição de cargo bonitinha e ele assina aquela descrição de cargo. Aí tá tudo ok. Quando você vai ter algum tipo de problema, né, em relação a isso, é muito importante que você faça uma reunião antes do problema acontecer. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre direção defensiva, nós vamos falar sobre regras de trânsito. É muito importante, A Carmen, mas eles são cansados de saber disso. Não importa. E você vai documentar o que acontece quando eles passam no sinal vermelho, o que acontece, esses problemas mais corriqueiros. E eles vão assinar que eles participaram dessa reunião. Ou seja, você está documentando que você está, de olho neles. Você está avisando. Daí você já tem a descrição de cargo, você já tem a documentação da reunião, ele é contratado como motorista, ele faz todos os exames que precisa da letra, da categoria que ele tem que dirigir, seja D, seja E, seja lá o que for. Ele já tem os cursos, né, que ele precisa ter para poder dirigir. E é feito o toxicológico, é feito tudo aquilo que mudou agora em abril, a legislação do Detran, e ele acompanha tudo isso. Então, ele sabe que ele não pode passar no sinal vermelho. Passou no sinal vermelho, aquela multa já vai ser descontada dele. Porque ele foi feito uma reunião.
E nessa reunião foi deixado claro, e está escrito a pauta da reunião. Multas serão descontadas, prejuízos que constatou-se, né, a responsabilidade da pessoa que está no caminhão será descontado. É esse o documento que a contabilidade diz que você tem que ter. Então, a contabilidade diz que você tem que ter uma autorização, mas a contabilidade não sabe explicar o que é. Por quê? Nós só podemos descontar dos nossos empregados INSS e também o Vale Transporte, se você tiver autorização, e mais nada. A gente não pode descontar nada sem a gente ter um termo de que ele estava ciente que ele ia ter aqueles descontos. É por isso que você faz a gestão das atividades e depois você vai fazer a reunião, onde você vai falar das coisas mais frequentes, qual é o custo daquilo, quanto custa passar no sinal vermelho. Então, você vai colocar nas principais multas, quanto custa estacionar em lugar errado. Então, vocês estão cientes que se vocês exercerem qualquer uma dessas coisas, esse custo vai ser de vocês. E eles estavam na reunião e eles assinam a ata da reunião. É uma ata de que eles foram informados. É aquela reunião com café, bolo, pão de queijo, bate foto da reunião, tal, né? Tudo isso comprova que a reunião existiu. Tudo isso é a primazia da realidade, que você está construindo provas. Porque o empregado entra na justiça, ele pede o que ele bem entender. É o empregador, é o dono da empresa que tem que apresentar as provas. E aí, você sim consegue, tudo bem. Mesmo porque, provavelmente, ele assinou um contrato de trabalho, que é esse que todos os contadores fazem no Brasil inteiro, e que lá está escrito de que vai ser descontado sim. E aí, vai ser descontado. E outra coisa, essa pessoa que levou multa lá de 2020, se você tem o contrato de trabalho, no contrato, esse contrato padrão dos contadores, que fala que vai ser descontado caso exista dolo, ainda assim eu faria o desconto com ele, porque ele é um motorista profissional. Mas você já não conseguiria, por exemplo, fazer um desconto se ele fundiu o motor. Por quê? Legislação, não ultrapassar sinal vermelho, não ultrapassar limite de velocidade. É lei. Dizer que ele tem que olhar se tem água no radiador não é lei. É bom senso. E então você tem que transformar o bom senso nas descrições das atividades. É mais difícil se ele fundiu o motor, você conseguir descontar porque ele não viu se tinha, o seu pneu estourou porque ele não viu se estava adequado, coisas assim. É mais difícil do que você descontar uma multa num caminhão em que ele dirigiu. E é por isso que é muito importante que você tenha um relatório de quais são os dias que ele vai estar naquele caminhão. Saiu de manhã para pegar o caminhão, assina o documento que está saindo, está pegando, qual é a quilometragem que ele está. Simples assim. Porque depois ele vai dizer, não, mas esse dia não era eu que estava no caminhão. Não estava com o caminhão, é. Não estava no caminhão mas esse dia. Você tá louca esse dia? Eu imagino, esse dia eu nem trabalhei esse dia. E aí você não vai conseguir provar. Para que a gente possa fazer o desconto, tem que ter tudo documentado, tudo muito claro. E aí sim você pode. Então, eu entendo que a lei é protecionista, a gente sabe que ela é, mas eu também entendo que os empresários não fazem nada. E os empresários fazem igual a Karen. Pode descontar. E aí, não pode. E aí depois dá problema, né? E aí eles entram na justiça e a gente fica bravo, né? Aí é bem complicado. Olha o pessoal perguntando, Cosme, funcionário que utiliza 2 ônibus para trabalhar, ele pode vir de moto solicitar o dinheiro para a gasolina da moto? Ele pode solicitar, mas ai de você se você der. Ai de você. Se ele usar o ônibus, ele vai vir de ônibus. Se ele não usar o ônibus, você não vai dar nem um único centavo. Porque se você paga dinheiro de gasolina para ele da moto, depois ele pode entrar na justiça e dizer que você pagava salário por fora. Ele dava uma ajuda de custo para mim, doutor. Ele chega lá pro homem da capa preta, né? Como diz o marido da Karen. Ele fala, seu doutor, o seu Cosme, ele dava uma ajuda de custo lá para mim. É tudo dinheiro por fora do salário, né? E aí tudo isso vira salário. A lei do Vale Transporte é muito clara. Ou o camarada está dentro do ônibus, ou ele não está dentro do ônibus. É ônibus,
público. Agora, se você quiser contratar um transporte particular, tipo uma empresa de fretado, algo assim, a lei permite, mas tem que ser uma empresa com CNPJ, com nota fiscal, com motorista habilitado, tudo certinho. Aí pode. Dinheiro para gasolina, outro dia tinha uma pessoa na live, Karen, o cara dava dinheiro para ele, para um funcionário, pôr gasolina no carro e levar 5 pessoas, 4 pessoas junto com ele para o trabalho. Ele tinha que ir na casa pegar para poder ganhar esse dinheiro da gasolina. Vai ganhar de dupla função como motorista ou não vai? Sim ou sim? Vai. Lógico que vai, gente. Onde se viu Claro que colocar vai. o cara para trabalhar de motorista, gente? Não dá certo um negócio desse, não. Né? Então, essa história de vale combustível é, por exemplo, vale combustível, o caminhão é da Karen, ela pode dar um cartão combustível para ele, um vale combustível para ele pôr no caminhão. Vale combustível é para aquela pessoa que vai fazer um congresso em São Paulo e você vai pagar o combustível para lá ir. Vale combustível não é para a pessoa que vem trabalhar de moto, nem para a pessoa que vem trabalhar de carro. Nesse caso, ela fica totalmente fora da lei. E se você paga o vale transporte para a pessoa e ela vem de moto, adivinha quem é que tem que fiscalizar isso? Um prêmio para quem respondeu? O patrão, o dono da empresa, o diretor, é ele quem tem que fiscalizar. Como que eu vou fiscalizar isso? Você comprou vale transporte. Lá na empresa de vale transporte, eles vão te dizer se a pessoa está usando o vale transporte para trabalhar ou não. É lá que eles vão dizer. O que mais, Karen? É que eu vou assim respondendo as pessoas. É uma troca de experiência, né? Ei, como o assunto ainda está mais ou menos dentro de carro, moto, caminhão, né? Tem rota, eu aproveitei e responder. Mas o que mais você tem de perguntas? O que mais que eu posso te ajudar? Então, eu ainda tenho duas dúvidas. Uma em caso de advertência. Se o empregado ele se recusa a assinar a advertência, como que, porque eu nunca apliquei uma advertência, mas a partir do momento que eu aplicar uma Aham. política, né, ter regras e tudo mais, Calma, uma coisa vai, de cada vai vez. ter. De que política você está falando? Então, por exemplo, no caso dessa reunião de multas, por exemplo, né, eu posso fazer essa reunião com eles, né, explicar, documentar. Eu queria muito fazer, que eu acho extremamente importante, descrição dos cargos. Eu tenho Depois até um faz certo a descrição. receio, Depois você faz a reunião. e E na a descrição, reunião. você vai olhar nos olhos dele e falar: estou organizando a empresa. E sorrir. Alguém falou aí: nossa, Carmen, como é que você consegue estar sorrindo? Porque é assim que funciona. Eu estou organizando a empresa e eu preciso da sua ajuda. E a pessoa vai fazer a parte dela, escrever as atividades. É simples assim. E Porque aí, às vezes na isso é prática eles se recusam mesmo, né? não, Na mas é prática eles se recusam, primeira pessoa que você né? vai ter que convencer é teu marido. Porque ele Sim, pode sentar com na sala certeza. com eles, entregar o documento para eles preencherem com as atividades, e aí vocês não vão dar para levar para casa, nada disso, vocês vão ficar do lado esperando. Fazer na hora. Pessoal, tem 15 Sim, minutos aí fazer para a na gente fazer. hora. Vamos fazer? E aí, à medida que eles vão terminando, você já vai chamando num canto particular e vai conversando. E se eles tiverem a mesma atividade e o mesmo salário, tem que ser idêntico. Então, você pode colocar até os dois sentados. Você põe, tipo, um faz sozinho, o outro faz sozinho. Vamos supor que você tem 2 motoristas, mas tem que ser a mesma atividade, o mesmo salário, o mesmo cargo. Aí um faz a dele e o outro faz a outra. Daí eles ficaram 15 minutos fazendo. Pessoal, agora sentem e conversem para ver se as duas estão iguais. Vocês têm 15 minutos para deixar as duas iguais, porque a um já vê o que o outro esqueceu de fazer. E se você tem 4 motoristas com o mesmo salário, o mesmo cargo, pessoal, agora junte os 4, né? Mas é que você não deve ter, eu acho que são ajudantes e motoristas. Então, você pode colocar as pessoas que têm o mesmo cargo junto. E depois você pode conversar junto com eles. Pessoal, o que, que vocês. Quando tem o mesmo cargo. Pessoal, o que, que vocês esqueceram aqui? E aí, quem olha o óleo? Quem olha o não sei o quê? Ah, vão anotando aí. O que mais que vocês esqueceram? E aí eles vão preenchendo. E aí você já tem um documento. Pessoal, eu vou passar isso aqui no computador para que a gente possa transformar num documento. Isso vai facilitar para que a gente possa treinar novos motoristas, que a empresa está crescendo, vamos precisar de mais gente. Simples assim.
Mas a primeira pessoa que você precisa convencer é o seu esposo. Sim, Caso com contrário, certeza. ele vai ficar pagando multa. Fala pro seu esposo assim, se quando eles quebrarem o espelhinho de uma Mercedes, se é ele que vai pagar. Pois é. Porque é complicado, Eu já né? tô vendo, eu já tô vendo essa situação, porque hoje é só uma multa, né? Ou É, que seja mais de uma multa, mas pode acontecer, porque essas coisas porque a partir do momento do ano passado que eu passei a te seguir, muita coisa eu fui observando que até então para mim estava cômodo, né? Que até então eu não percebia, que até então eu não via. Só que a gente, nós estamos em 2021, por conta da pandemia, tá vindo multa de 2020, né? Então eu já percebe uma certa resistência. Não tem como negar que não estava dirigindo, né? Porque isso a pessoa está ciente, tem lá cada veículo tem o seu documento e sabe. Mas cria-se uma certa resistência. Por isso que eu te perguntei com relação à descrição, porque qualquer, né, a menor palavra que eu possa falar, a pessoa pode se recusar, né? Isso ela é não pode uma se recusar porque você está dando uma ordem direta para ela. certo. Ela está sentada e é lógico que você vai falar, eu preciso da tua ajuda, vamos organizar a empresa, tudo isso é verdade. A partir do momento que ela senta lá e fala, não vou escrever, não estou te entendendo, você está dentro do horário de